Olá, é sempre um prazer estar com você novamente. Eu sou o Reinaldo Gomes e este é o programa A Chave do Negócio, onde você nos assiste pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET Digital e online para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br e também para todas as emissoras associadas à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para todo o território do Estado de São Paulo. E acompanhe agora todos os destaques do programa de hoje. Associativismo empresarial. Como está a confiança do empresário em seus representantes, os sindicatos e associações? Copa do Mundo. Qual foi o legado desta Copa do Mundo aqui no Brasil para os empresários e trabalhadores? Adeus Ano Velho. Empresários consideram perdido o ano de 2014. Copa do Mundo, eleições e juros altos são os responsáveis. Inimigo público. Imprensa chinesa considera o iPhone da Apple uma ameaça à segurança nacional daquele país. E o meu convidado no programa de hoje é o Osmar Oliveira. Ele é empresário e diretor da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muitos empresários consideram 2014 um ano perdido. Números da indústria apontam queda nas produções e aumento nas demissões. No setor de fabricante de veículos, a produção caiu no primeiro semestre 16,8% e a Anfávia, associação que representa as empresas deste segmento, projeta uma retração de 10% neste ano. No geral, as indústrias elegem os responsáveis por esse pessimismo: a alta de juros, crescimento limitado, calendário da Copa do Mundo e as eleições. A Copa do Mundo já se foi, o Brasil perdeu. Nos próximos 4 meses, viveremos as prévias das eleições. Só restarão novembro e dezembro. Serão suficientes? Pois é, e o meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o Osmar Oliveira. O Osmar Oliveira, ele é diretor da ASEC e empresário aqui na cidade de Guarulhos, dono da empresa Ford Truck. Osmar Oliveira, esse VT que a gente acabou de assistir aí falando sobre um pessimismo de maneira geral. 2014 está mesmo perdido? Seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre vai ser, estou sempre à disposição. Olha, Reinaldo, eu acho que 2014 o empresariado em geral já começou preocupado, né? Já imaginando o que seria o ano, porque é um ano que tinha um calendário útil apertado, né? Um ano de Copa do Mundo no Brasil, um ano de eleições, né? Um ano que a economia não estava animando muito, né? E a gente está vendo exatamente isso que está acontecendo. Então ficou essa ansiedade, essa expectativa da Copa do Mundo aqui, né? O que aconteceria, o que não aconteceria. Eu acho que a gente já começou perdendo um pouco das oportunidades aí, porque a ideia era realmente você construir grandes e belos estádios e principalmente trabalhar a parte do entorno, melhorando a mobilidade, melhorando a parte de comunicação, né? Melhorando a qualidade dessas regiões onde foram as sedes da Copa do Mundo. E eu acho que isso nem tudo aconteceu, né? Eu tive a oportunidade de ver um jogo no estádio aqui, na arena aqui de São Paulo, né? No Itaquerão. Achei que o estádio ficou muito bonito, mas eu achei que a gente acabou atrasando muito com o entorno, né? Aquilo que estava previsto não aconteceu, a parte de comunicação
faltou muito, né? Acho que dos 11 ou 12 estádios, parece que 3 ou 4 só a gente tinha comunicação Wi-Fi, o restante não tinha. Então eu acho que a gente perdeu um pouco nisso daí, né? E além disso, a gente tem aí no lado da economia a alta de juro, né, que continua alto. Então, assim, o empresário não está muito animado. Lá na Fortran, nós fabricamos implementos rodoviários, está muito ligado ao setor de transportes. Então, as empresas precisam estar confiantes de que a coisa vai acontecer, que o ano vai ser bom, que ele vai conseguir transportar, vai conseguir contratar para poder investir, né? É um investimento alto em caminhões e veículos e utilitários, né? Depois nos implementos, enfim. E eu senti que em 2014 o pessoal deu uma segurada realmente no pé, né? Por todos esses fatores. Então, além da Copa, agora a gente tem eleição, né? Essa coisa da gente ter o mandato de 4 anos, né? Eu particularmente sou mais a favor de um mandato de 5 anos, né? A gente começa o primeiro ano ajustando a casa, aí você tem o segundo e o terceiro mais ou menos, e depois já começa a campanha para o próximo, né? Então a gente já vê ações muito voltadas para as eleições de outubro. Agora mal deu o apito final aí da Copa do Mundo, já está todo mundo na expectativa de como é que vai ser campanha, já pode começar, já horário político, etc. e tal. Então a gente ficou bastante preocupado com isso. E foi um ano, olhando aí para o nosso mercado, realmente complicado, né? Até com base nesses dados, nessa matéria que a gente acabou de ver, né? Eu vi os números da Anfávia, aí olhando para o nosso setor, caminhões, o número exato é 12,2% de retração nesse primeiro semestre em relação ao ano anterior. Maior, né? Que o da Anfávia, não? A Anfávia são 10%. A Anfávia, quando olha, ela acaba pegando veículos, caminhões e ônibus, né? Ela deve ter feito um consolidado disso, né? Olhando só para caminhões, o número é um pouquinho maior. Então a gente percebeu que realmente a atividade foi menor e isso impactou bastante para a gente lá, né? Então, além de você ter uma diminuição na compra de caminhões, consequentemente de implementos rodoviários, a gente ainda teve um período complicado, junho e agora o começo de julho, porque em junho você teve 3 jogos do Brasil e o calendário atrapalhou um pouquinho com os jogos às 4 e às 5 da tarde, né? Em que a gente... Tudo para, né? Tudo para. Né? A gente, claro, liberou as equipes aí na hora do almoço, 1h da tarde, né? Mas desde cedo o pessoal já está ali no ritmo do jogo, a produção já... Eu acho que um dia normal aí você produz 20%, talvez 25%, né? Num dia de jogo. E ainda culminou com feriado, né? Em junho nós tivemos 3 jogos, um feriado, agora em julho tivemos 2 jogos, mais um sábado e outro feriado. Então, tanto no lado venda comercial foi muito complicado, como de produção. E aí, respondendo a tua pergunta aí se 2014 está perdido, eu diria que perdido, mas eu diria que vai ser um ano de sobrevivência, né? A gente tem que correr atrás agora, parece que o calendário não prevê mais nenhum feriado daqui para o final do ano. Eu espero que as eleições também não impactem tanto assim, para que a gente possa ir até o final do ano e ver o que a gente consegue recuperar do período até agora. Quer dizer que, na tua opinião, esses grandes eventos que mexem com a nação toda, eles são prejudiciais para o setor comércio, indústria, serviços? Eu acho que aqui tem que separar um pouquinho, né? O lado brasileiro e torcedor, eu acho que muito legal trazer um evento dessa magnitude para o Brasil depois de tanto tempo, né? Eu acho que é uma pena que a gente não tenha se preparado do ponto de vista da nossa seleção, né? Pelo resultado que foi, para que a gente pudesse aproveitar isso com o Brasil na final, né? Pelo menos disputando a final, né? Não foi o que aconteceu, acho que acabou sendo uma vitória justa aí da Alemanha perante a Argentina. Se não fosse a Alemanha e a Argentina, talvez a Holanda, que também fez uma Copa do Mundo muito legal. E eu acabei ficando particularmente satisfeito pelo resultado, porque eu acho que premiou o time que tinha a melhor gestão. Eu, como fã de gestão, acho que a Alemanha fez tudo isso aí, né? Marketing, liderança, trabalho em equipe, preparação, planejamento, enfim. Mas eu acho que assim, o grande evento é legal sim, mas aí ele mexe com a parte de estrutura, mexe com a parte de planejamento, e eu acho que a gente não fez isso a tempo, né? E acabou atrapalhando. No lado indústria, no lado produção, impacta bastante sim, porque aí é homem-hora, né? E a gente teve essa redução drástica aí. Eu acho que juntou o momento da economia com a Copa do Mundo no Brasil, acabou não sendo uma coisa muito atraente, não. A gente torcia pela seleção, mas torcia também para que a Copa acabasse rápido, para que a gente retomasse aí o curso normal. Houve demissões? Não, com a gente não. A gente
não teve, a gente ajustou bastante o calendário lá, né? E utilizamos de alguns artifícios e partimos um pouco para a parte de serviços, que entrou bastante, a gente deu uma mexida lá no portfólio. E felizmente a gente estava com uma carteira grande de pedidos aí de abril e maio, que ainda foram meses interessantes para a gente, então felizmente a gente não Felizmente, né? Porque a indústria de maneira geral, ela disse que teve de demitir bastante por conta desse calendário todo de Copa do Mundo, de feriados, de eleições. Eu vou chamar um rápido intervalo, eu quero falar mais sobre Copa do Mundo no próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Apoio à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Imprensa chinesa critica o iPhone da Apple, alegando ser uma ameaça à segurança nacional. Tudo porque a tecnologia do iPhone permite que sejam rastreados o local e o horário dos usuários. A emissora de TV CCTV entrevistou um pesquisador que criticou a função chamada locais frequentes do iPhone. Segundo ele, se os dados forem acessados, poderia revelar a situação econômica de um país inteiro e até mesmo segredos de Estado. Em nota, a Apple disse que se empenha para proteger a privacidade dos usuários e que não rastreia a localização dos seus clientes. A empresa, sediada na Califórnia, não é a única dos Estados Unidos a sofrer com a ira da mídia chinesa. Outras empresas como a Google, a Cisco e a IBM também já foram alvo da mídia chinesa. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. E o meu convidado hoje aqui no programa Chave do Negócio é o Osmar Oliveira. O Osmar Oliveira é diretor da ZEC e também dono da empresa Ford Truck. É uma empresa é uma fábrica, né, de carrocerias, de baús, né? Isso, nós fabricamos baús e carrocerias para caminhões e utilitários, toda a linha de veículos sobre chassi. Osmar, como é que você vê essa questão do iPhone aí? É possível que um iPhone possa derrubar uma nação? Olha, Reinaldo, eu acho um pouco de exagero, né, nessa afirmação. Eu acho que a tecnologia, tudo aquilo que tem vindo, né, e agora numa velocidade muito grande, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente tem utilizado muito todo tipo de tecnologia para tudo, para gerar negócio, para encontrar pessoas, para a parte de segurança, eu acho que tem ajudado bastante, né? Essa Copa do Mundo a gente pôde olhar bastante isso, né? A velocidade com que você envia mensagens, troca mensagens, encontra as pessoas, identifica um foco ou outro de problema, né? Faz negócios, você prospecta negócios, você divulga produtos, né? Eu acho que tem o lado bom e a gente precisa aproveitar. E o complicado é que a gente vai estar sempre tendo que gerenciar a parte ruim. Voltando a falar sobre Copa do Mundo, como a gente tinha prometido no bloco anterior. Qual foi o legado que essa Copa do Mundo deixou para nós brasileiros, para os empresários e para a economia do país? Olha, eu acho que teve muita coisa boa, né, nessa Copa do Mundo. Além da estrutura que ficou, eu acho que nós acabamos construindo
belíssimos estádios, né? E que vão ficar, né, estádios com uma estrutura boa, que não perdem nada para os principais estádios do mundo. Eu acho que ficou uma coisa boa de confiança, né, porque o Brasil ele foi muito questionado, principalmente pela FIFA antes da Copa do Mundo, se né, conseguiria, se conseguiria, se não conseguiria. O secretário-geral da FIFA foi duro, né, em algumas ocasiões, dizendo que as obras estavam todas atrasadas, que tinha medo de realmente manter a Copa aqui no Brasil. E a gente acabou vendo que assim, a organização, né, foi boa, a gente não teve nenhum incidente, o próprio povo, né, uma manifestação ou outra, mas assim, tudo muito contido, tudo muito organizado. E eu estou vendo aí os principais veículos de imprensa assim, do mundo elogiando, né? Eu vi a BBC agora esse final de semana dizendo que eles cobriram para valer mesmo 10 Copas do Mundo e que essa, sem dúvida, foi a melhor Copa do Mundo. Então, eu acho que tem um legado, sim, né? Que fiquem os estádios, que fica mas principalmente esse sentimento do brasileiro de orgulho por a Copa acontecer aqui. E o sentimento de tristeza também de ter tomado 7-1. Vamos tomar um cafezinho para a gente abaixar um pouquinho essa nossa euforia por conta aquele 7-1 ainda está difícil de engolir. Esse né? 7-1, especialmente para mim, foi muito difícil de engolir, porque aconteceu no dia 8/7, que é meu aniversário. Então eu estava com a minha família toda reunida em casa para assistir o jogo, achei que ia ganhar um belo presente aí, Brasil ganhar da Alemanha, mas infelizmente não foi possível. Apesar de ter passado a data, deixo os meus parabéns. Vamos Obrigado. tomar um cafezinho, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos, sim. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo, esse cafezinho apreciado aqui com o meu entrevistado do programa Chave do Negócio, Osmar Oliveira. Aliás, fala em Osmar Oliveira, nós tivemos uma perda recente aí do seu homônimo, Dr. Osmar de Oliveira, que também teve muita presença na televisão, foi médico do Corinthians. Você é corintiano? Não, eu sou santista, mas sou muito fã do Dr. Osmar de Oliveira. Sempre gostei muito dos comentários e principalmente a dupla que ele fazia com o Milton Neves no programa do Milton Neves. Era sempre muito engraçado. É uma perda significativa, né? Eu tive um rompimento de tendão jogando tênis e até fiz fisioterapia na clínica dele, né? Que ele tem uma clínica de fisioterapia aqui em São Paulo, aliás, muito bem cuidado lá. É uma perda significativa, principalmente porque eu acho que ainda tinha chão aí, né? Estava jovem ainda, enfim. A gente viu os programas, ele sempre muito bem, magro e tal. É uma perda, um homônimo. Nossos pêsames para a família dele. Osmar, eu quero saber de você o seguinte, associativismo. Você, como diretor de uma associação de respeito, que é a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, eu quero ouvir a sua opinião sobre a questão dos empresários. Como é que você sente os empresários? Eles têm alguma desconfiança ou falta de confiança? Na verdade, não é desconfiança, mas é falta de confiança nas associações? Eu acho que tem sim um pouco dessa falta da confiança e o senso de urgência nas empresas está tão grande, talvez pela condição atual da economia, né, por as coisas não estarem
tão fáceis. Aí eu vejo os empresários cada vez mais dentro das suas próprias empresas, preocupados com as suas demandas e cuidando ali, né? A gente perde porque deixa de estar associado, mas eu vejo um movimento cada vez mais assim, né? Então, as pessoas não têm tanto tempo para as reuniões, para participar, para discutir as demandas, né? Eu não vejo uma atenção muito grande dos órgãos governamentais com relação às associações, né? Então, fica aquela coisa de o pessoal não se associa porque não vê tanto resultado e não tem tanto resultado porque não se associa, né? Então, tem pouco associado. Né? Eu sou a favor do associativismo, te cortando um pouquinho, vi recentemente a eleição do Industrial do Ano, né? Que ganhou a dona Rosmarie Geller da FIBrasil, e ela fez um discurso bastante bonito e até forte, né? Levantando a bandeira do associativismo. E eu sou bastante a favor disso. Eu acho que você consegue as coisas de uma maneira menor. Mas eu também entendo que isso tem que ser mais respeitado, levado de uma maneira um pouco mais séria pelos órgãos competentes. Principalmente no nosso caso da indústria, né? Que eu acho que vem perdendo representatividade aí nos últimos anos, bastante representatividade, mas que emprega muito, que gera imposto, né? De uma forma ou de outra a gente constrói riqueza pagando salários, pagando impostos, pagando as contribuições sindicais e precisa ser mais ouvido. Eu acho que esse programa aqui ele serve como bandeira para você conseguir falar com o seu foco, né, com o seu empresário, para que ele se associe às associações das quais você faz parte, né, no caso a ZEC. Eu quero dar a minha opinião a respeito da ZEC e é uma pergunta também. Associação dos Empresários de Cumbica. A gente sabe que Cumbica é um bairro de Guarulhos, é um bairro onde reúne um número grande de empresários ali, mas a gente sabe que na ZEC não tem só empresários de Cumbica. Eu queria te fazer a pergunta que é o seguinte, falando em termos do nome, a ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, isso não restringe, por exemplo, o empresário que tem uma indústria na Vila Galvão, em Guarulhos, ser associado da ZEC? Olha, porque ele não é de Cumbica, ele é de outro bairro. É assim. Agora, lá na ZEC, nós temos empresas filiadas de outros bairros e de outros municípios, né? Pessoas que vêm de São Paulo, que vêm de outros bairros de Guarulhos para poder fazer negócio conosco. Agora, cada vez mais, Arujá, Santa Isabel, né? Que são municípios que estão próximos aí e que são muito bem recebidos lá na ZEC. Até porque eles vêm para fazer negócio e nós também demandamos muitas coisas de fora. É claro que Guarulhos tem um pool de empresas muito grandes, você acaba sendo meio que autossuficiente na grande maioria das suas demandas, mas a gente também faz negócio com empresas de fora. Eu acho que é uma questão interessante, vou até levar, né, para as reuniões lá na ZEC essa questão do nome, talvez se fosse uma coisa mais como o CIESP, como o ACE, que você não restringe ao local, né, fosse mais interessante. Mas a gente tem uma representatividade também de fora de Cumbica. Eu acho que começou ali porque Guarulhos está sempre, né, 7º, 8º PIB, né? Então, assim, em relação só para você saber, o programa Chave do Negócio, ele está indo para todo o estado de São Paulo. Uhum. Nós não falamos somente para Guarulhos agora. Então, assim, você está sendo assistido por todo o estado de São Paulo. Então, assim, Santos, Sorocaba, Osasco, ABC, né? E São Paulo, nós estamos na TV aberta, que é no Canal 9, todas as quartas-feiras, 00:30, o programa Chave do Negócio vai ao ar na TV aberta no Canal 9 da NET. Ótimo, excelente. Eu quero te fazer uma outra pergunta sobre a Ford Truck, que é a empresa da qual você faz parte como empresário que você representa lá na ZEC, né? A Ford Truck é uma indústria que fabrica e reforma e presta todo tipo de serviço para baús e carrocerias para caminhões, né? Então, toda a linha, desde os utilitários, então hoje, até pelo advento do VUC, né, o veículo urbano de carga dentro de São Paulo, então praticamente todos os fabricantes têm a sua caminhonete, né, que são veículos pequenos, onde você tem aí baús de 3 metros, 3,5 metros, até os grandes, né, com 10, 11, 12 metros, que, aí, aliás, os VUCs, toda a linha sobre chassi. Os VUCs, eles têm sido muito demandados, né, nas grandes metrópoles, até por conta da restrição
de circulação de grandes caminhões, os VUCs, né, os veículos urbanos de carga, né? Então isso deve ter melhorado o teu segmento, né? Sim, melhorou, aumentou bastante a demanda por VUCs, até porque quando você tira o caminhão grande, né, e passa para o VUC, você acaba tendo a necessidade de 2 ou 3 implementos aí. Então melhora por conta disso, porque são os VUCs que chegam realmente para fazer a distribuição pequena dentro das grandes cidades, não impactar tanto no trânsito, gerar mais agilidade, mais fluidez, né, que é o termo que se usa muito para isso. Eles ajudam bastante. E por outro lado, o valor do investimento do caminhão, mais o baú ou mais a carroceria, é um valor menor, o que proporciona o pequeno empresário ou a própria pessoa física que começa a montar um negócio ou que vai agregar o seu caminhão numa transportadora ou numa indústria a fazer o seu primeiro investimento. Então, o pessoal demanda de um cartão BNDES, né, ou paga no cartão de crédito ou faz um financiamento direto, mas por ser um investimento menor, acabou proporcionando. Isso aumentou, sim, bastante a demanda para a gente de veículos menores. Então, vamos dar aí a sua localização, dar o seu contato, e-mail? A Fortruck, e-mail, bom, o e-mail principal é fortruck@fortruck.com.br, escreve o número 4, né, o numeral 4, truck, que é caminhão em inglês, fortruck@fortruck.com.br. E o truck é TRUCK. TRUCK. Nós estamos localizados em Cumbica, numa travessa da Avenida Santos Dumont, então estamos próximos, entre a Via Dutra e a Ayrton Senna, e o nosso telefone lá é 011-2446-5000. Toda a parte de baús e carrocerias para caminhões, reformas e serviços correlatos aí, alongamento e encurtamento de chassi, instalação de para-choque, revestimento nos baús, nós fazemos tudo isso lá. Osmar Oliveira, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Chave do Negócio. Eu espero contar com você numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço, mais uma vez, muito bem recebido aqui, e sempre que convidarem, vou estar aqui para a gente bater um papo. Pois é, o programa Chave do Negócio chega ao final e você nos assiste pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital e ao vivo não, online para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Em São Paulo você nos assiste pela TV aberta no canal 9, todas as quartas-feiras, 00:30. E também para todas as emissoras associadas à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, em todo o estado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.